Olá, bem-vindos ao podcast Fora de Zona, um podcast sobre pessoas e histórias inspiradoras de quem, por opção ou obrigação, saiu da zona de conforto para encontrar o seu caminho. Desde a indústria ao desporto, falo com pessoas de várias áreas, mas sempre com a ligação à bicicleta na sua história. O meu nome é Luís Beltrão, sou editor do Top Cycling e este é o podcast Fora de Zona. Olá, malta! Hoje tenho aqui comigo um amigo de já de há muitos anos, o Fábio Torres. É osteopata e personal trainer, ou melhor, personal trainer e osteopata no Telo Studio ou Telo Ginásio em Lisboa. Depois o Fábio pode explicar aqui um pouco mais para a frente alguns pormenores sobre este projeto. Mas mais do que nada, eu convidei o Fábio hoje para conversar comigo, porque eu sei que este episódio pode dar aqui umas histórias muito interessantes. Porquê? Porque o Fábio Torres foi colega de equipa do Ruben Guerreiro nas camadas jovens, quando ambos estavam a começar no ciclismo, no BTT. Foram colegas de equipa também no ciclismo de estrada nas camadas jovens e na altura em que ele foi colega de equipa do Ruben Guerreiro no BTT, ou numa das alturas do BTT, eu fui colega de equipa, sendo que eles eram cadetes e eu já era Master 30. E, portanto, nesta conversa temos aqui muitas histórias para contar. Os podcasts também se tratam disto, trata-se de contar histórias, partilhar histórias. Vamos partilhar aqui algumas histórias dos tempos de ciclista e dos tempos vividos como ciclista do Fábio, mas depois também vamos fazer a transição para aquilo que foi a mudança na carreira dele. Ele optou por não seguir a profissão do ciclismo. Vamos abordar um pouco quais são os projetos, qual é a sua profissão agora, como é que é importante também o trabalho de ginásio, de postura e todo o trabalho de força naquilo que é a atividade e o desporto de bicicleta. Portanto, acho que vai ser um episódio bastante interessante e, antes de mais, obrigado, Fábio, e bem-vindo. Como é que estás, amigo? Obrigado, o prazer é todo meu, Luís. Posso te chamar Beltrão no podcast, não posso? Claro que sim, claro que sim. Verdade. Para rever aqui um bocadinho os velhos tempos. Está tudo bem, muito contente por estar aqui contigo e por ver aí o teu projeto a crescer, semana após semana, newsletter após newsletter. Segues a Ah, newsletter? claro que sim, claro que sim. Oh, pá, espetacular, pá, muito feliz por saber. Eu nunca sei, pá, não sei quem é que são os assinantes ou não, sei que há pessoas que seguem pelo Instagram, outras pessoas seguem pelo YouTube, outras pessoas visitam diariamente o site, mas nunca sei por que canais é que seguem. Ok, olha, obrigado, fico feliz por saber também. E aproveito já que estamos a falar do Top Cycling aqui, só deixar uma nota muito breve, só para relembrar as pessoas que estes episódios de podcast vão estar publicados no YouTube e também no Spotify. É um conteúdo mais do que conteúdo para ser visto, é um conteúdo para ser ouvido, portanto acaba por ser sempre um pouco mais longo para quem quer só ver, portanto relembrar quem nos segue que pode ouvir no carro, pode ouvir quando está a tratar das tarefas domésticas ou a treinar no rolo, colocar os fonezinhos e ir ouvindo este conteúdo no Spotify, enquanto visualiza, por exemplo, o seu treino no MyWhoosh ou no Zwift, por exemplo. Fábio, olha, eu ia começar mesmo a conversa pela altura em que nós nos conhecemos, que foi já há muitos anos. Nós temos uma diferença substancial de idade, não é? Tu agora estás Exato. com quantos? 32. Com 32, pronto, Sou master. epá, são pá aí uns 15 anos. Devo ter a De idade que tu tinhas quando a gente se conheceu, mais ou menos. exato, exato, pois é, estás um pouquinho mais já estás mais velho do que eu estava quando eu te conheci, vê Eras bem. master de primeiro ano ou de segundo Sim, eu ano? tinha 30, tinha 30. E nós Exatamente. conhecemos numa equipa, que essa equipa havia ali um grande motor que era, segundo me lembro, era a tua tia, que conseguia ali É, aquele patrocínio, não era? E a equipa exatamente. chamava-se QVG Bike Bem, Team e era uma equipa do Barreiro. Era uma equipa tal de e qual. BTT, Mas uma feita com organização. muito poucos recursos, e cujos tinha muitos membros, não é? Mas quem andava naquele ano, pelo menos que nós nos conhecemos, ou que partilhámos mais histórias com o Ruben também, portanto, quem corria o país era eu, tu, o Ruben Guerreiro e o Castelo, não é? Exatamente. Num Assim de forma Fiat, que éramos nós os 4. exato, num Fiat Uno diesel, que na altura já tinha bastantes quilómetros Mas puxava o reboque com as e bicicletas. puxava um reboque
no qual levava as bicicletas. Epá, que aventuras. Isto é incrível. Estas histórias, ó Fábio, é que ficam para a vida, não é? Oh, Luís, as bicicletas agora subiram substancialmente de preço face a 15, 16 anos atrás, mas eu arrisco-me a dizer que uma das nossas bicicletas valia mais que o reboque e que o carro juntos. Para a malta ter aqui Muito uma coisa de mais, noção. sem dúvida, sem dúvida. Já na altura valia muito mais. Opa, esse carro eu lembro-me que já não me lembro bem, eu creio que foi a caminho de Ribeira da Taça de Portugal, de Ribeira de Pena, havia lá umas subidas valentes, epá, e nós estávamos mesmo a ver que não chegávamos porque o carro Guimarães, estava. exatamente, tinham partido o vidro, tentaram assaltar o carro. Não, e pois, isso foi nessa mesma viagem, mas eu estava-me a lembrar que houve uma das subidas que o carro quase não andava. Quase não andava, é verdade, é verdade. Não, mas Epá, essa história, foram momentos épicos. Fábio, vamos só aqui conversar um pouco essa história. Era essa história que estavas a contar de terem assaltado o carro. É daquelas histórias que nós estamos agora aqui a encontrar-nos e a conversar para aí 15 anos depois, à Sim, volta sim, disso, não é? mais. Eu era cadete de segundo ano, ou júnior de primeiro. Não, eu era júnior de primeiro ano, porque eu tinha 16, o Ruben devia ter 15, ou 17, 16, já. Foi há 15 anos, tal e qual, há 15 anos atrás. Exato. Mas é daquele tipo de histórias que se pode viver numa equipa de ciclismo ou pode-se viver numa viagem de finalistas ou, sei lá, uma viagem de amigos. É aquele tipo de histórias que vai ficar se nós voltarmos a encontrar-nos num almoço daqui a 15 anos, nós vamos voltar a falar exatamente da Vai. mesma história e vamos nos rir exatamente com o Beltrão, mesmo entusiasmo ele, dessa ele viagem, vai, não é? ele vai ouvir, ele sabe que eu vou estar aqui a falar mal dele, vamos falar claramente do Ruben, porque toda a gente que te segue e que segue o ciclismo, não é? Arrisco-me a dizer que é um atleta bastante conhecido, icónico do ciclismo atual. Todas as vezes, acredites ou não, que eu vejo e tenho a felicidade de ver várias vezes o Ruben ao longo do ano e quando temos os nossos almoços, vamos falar disso. Se eu voltar a estar contigo agora, com o tio Vítor, que é alguém que vai sair também aqui brevemente das nossas histórias, vamos sempre relembrar porque quando- ou seja, é o que tu dizes, podia ser uma história de uma viagem de finalistas que a gente conta entre amigos, mas a verdade é que nós temos várias assim de episódios de ok, vamos para a Taça de Portugal, tu e o Castelo pareciam tipo os paizinhos, o pai e o tio, e depois iam o cadete e o júnior, ou os dois cadetes. Pronto, e acho que Opa, de tudo o que o era ciclismo tão. deu, foi das melhores coisas. Eu recordo esses tempos, pá, que grandes malucos. Eu recordo esses tempos com muito carinho, mas essa história do assalto do carro, quero resumir também para não nos alongarmos muito e porque temos aqui várias histórias interessantes para contar e para partilhar durante o episódio. Mas para quem nos está a ouvir, vocês imaginem. O Fábio Torres, que está hoje aqui connosco, vocês tinham 14 ou 15 anos, salvo erro, não era? Eu devia ter 16, 17 e o Ruben 15, 16. Eu acho que era júnior de primeiro e o Ruben é cadete de segundo, se não estou em erro. Ok. Portanto, eles não tinham carta de condução e eu acho que, por exemplo, a mim contrataram para a equipa não pelo meu talento de ciclista, mas porque tinha carta de condução para levar os miúdos. Viram, viram, pá, está aqui este gajo, é um gajo crescido, tem carta de condução, vamos contratá-lo pelo levar os miúdos, que são os que realmente têm valor à Taça de Portugal, fazer a Taça de Portugal durante o ano. Ah, mas então, pá, foi maravilhoso, porque é mesmo como tu estavas a contar. Eu lembro-me de alguns episódios que era do género. No início, quando nós ainda não estávamos muito oleados entre todos e tínhamos exatamente acabado de nos conhecer, para ir na primeira, segunda viagem. Epá, eu lembro-me de um episódio tão bom que era do género. Eu e o Castelo chegávamos e começávamos a arrumar as coisas no carro, os sacos, as bicicletas e não sei o que, não sei quantos. E vocês, pá, como jovens que ainda eram, não é? Ainda não estavam muito rotinados das coisas, havia certas coisas que era do género. Eu e o Castelo já tínhamos metido os sacos dentro do carro, arrumado tudo, e vocês estavam os dois na palheta a conversar, Tec, e tec, tec, o saco desportivo ainda estava ali, tipo, não estava nada arrumado a bicicleta. E nós, e nós tivemos que começar a dizer: Oh, miúdo, anda lá, Olha, então, achas que que sou eu que vou arrumar o teu saco ou quê? a bicicleta não sobe sozinha para o reboque. Exato. E então, Pois. pá, foi assim que nós começámos a nossa relação e depois, pá, tantas histórias vividas e eu realço este ponto também e o outro ponto foi quando nós ficámos na pousada da juventude em Guimarães, que foi onde o carro foi assaltado. Não levaram objetos de grande valor porque nós tínhamos, Yeah. obviamente, tínhamos tirado os objetos de maior valor e tínhamos colocado no quarto, as bicicletas, etc. Opa, mas o que eu me recordo com mais carinho e que me dá mais piada é que o senhor da pousada da juventude, a cara, para já a cara de pânico com que ele foi,
a dizer assim: aquele carro que está lá fora com um reboque é vosso?" E nós: sim, um Fiat Uno com um reboque é nosso." "Assaltaram-vos o carro!" E nós, tipo, ele disse aquilo, parece que quase estava a acabar o mundo, e de repente nós olhámos uns para os outros, foi do género: "Pá, ok, as bicicletas estão aqui, tudo o Não que é de tínhamos valor nada, está aqui, o carro certo, também não vale muito." certo. E tipo nós: "Ah, foi? Ah, está bem, então nós já vamos lá ver o que é que se passou", mas tipo o senhor estava em mais pânico do que nós em relação a isso. E depois quando Verdade, é nós verdade. descemos, Os imaginem, sapatos. quem nos está a ouvir, pousada da juventude, para aí 6:30 da manhã, 7 da manhã, tudo em super silêncio, pessoas a descansar nos quartos, etc. Opa, e estes miúdos saem, não tinham ainda a sensibilidade de ir de ténis durante o trajeto e depois calçar os sapatos de encaixe quando chegássemos ao circuito. Não, eles saíam logo totalmente equipados do quarto. E a pousada da juventude em Guimarães tinha um chão de madeira. Epá, e vocês a descer as escadas, porque não havia elevador, vocês a descer as escadas com os sapatos de encaixe, parecia aquilo, de repente vocês transformaram a pousada da juventude num local de descanso numa cavalariça. Foi Tal e tá, tá, qual. tá, 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 tá. Eu acho que o homem teve o segundo ataque cardíaco. Primeiro foi Foi, quando ele viu assaltado e depois foi quando ouviu eu e o Ruben a corrermos escadas abaixo pois para ir foi, ver o que é que tinha pensado. pois foi ele de mãos na cabeça: "Vocês estão malucos, não podem andar aqui assim, não sei o quê." Yeah, yeah. E nós: Completamente. Peço desculpa e tal, epá, ainda são miúdos, não sabem." Verdade. Não, e sabes E que só pronto, que aqui neste episódio, para quem nos está a ouvir, eu queria só deixar aqui 10 segundos de referência à KVG Bike Team, que era Quinta da Vinha Grande, e que pois era. efetivamente a minha tia ou o meu tio na altura tinham fundado com mais uns amigos ali de uma urbanização nova e que foi onde eu comecei a fazer BTT, ir a maratonas, comecei a ter alguns resultados interessantes e foi através dessa equipa também que conheci aqui o nosso amigo Ruben, que já falámos aqui neste, que vai estar aqui em mais histórias connosco. E pronto, eu queria deixar também esse agradecimento porque foi assim um grupo de pessoas, o Luís 40 também na altura, pessoas que queriam muito que, O que aquele projeto Artílio, e que foi com a ajuda deles a procurarmos patrocínios. A Câmara Municipal na altura não apoiava quase nada, foi mesmo patrocínios de empresas que acreditaram no projeto e que de repente deu uma felicidade de conhecer a ti, conhecer o Castelo, conhecermos a outras pessoas também que correram connosco, nós que tivemos assim mais tempo juntos, e que na verdade foi essa carolice que tornou tudo possível, porque vocês como Masters era literalmente o que tu disseste, era um mais um, ou seja, temos mais malta a correr, nunca tínhamos ninguém para nos levar às provas, que era super complicado. Tinha que ser sempre eu a pedir ao meu tio ou à minha tia para nos levarem, ou a alguém do projeto que tivesse a disponibilidade. E só foi possível desde cadete, os 2 anos de cadete, os 2 anos de júnior, a gente viajar, porque juntámos aqui o útil ao agradável, que era vocês iam competir, e passávamos ali um fim de semana todos juntos e efetivamente nós tínhamos sempre boleia, portanto não é mesmo brincadeira, foi mesmo assim que o projeto começou e não queria só deixar de frisar esse agradecimento porque foram pessoas muito importantes e que se elas não tivessem insistido e tido esse trabalho, possivelmente nós não estávamos aqui hoje. olha, e estás a Mas, contar isso e eu estou-me a lembrar eu neste momento de outro pormenor que é, ok, sim senhor, o José Castelo e o Luís Beltrão é que eram os crescidos, mas quem geria as contas era o Fábio Torres. aquilo era muito curto, É eu sabia verdade o ou que não? eu É disse. verdade ou não? Tu é que Verdade. sabias. Epá, não, temos dinheiro para isto, não temos dinheiro para aquilo, não era? Era verdade, é verdade. Nós no início da época, eu lembro-me de estar inclusive em algumas reuniões que se falava com os patrocinadores e os primeiros 2 anos de cadete, antes do Ruben ainda entrar, o primeiro ano de cadete foi muito duro, depois as coisas começaram a melhorar, íamos tendo alguns resultados e já nessa altura o meu tio e a minha tia diziam que pronto, que eu era bom vendedor, eles não acreditavam, tudo o que era para vender, vendia os nossos resultados, não é? A verdade é essa. E, e o que é certo é que foi estas brincadeiras que a malta fala, sabes? As meias maratonas, as maratonas, foi isso, que eram as provas mais amadoras, onde nós dávamos nas vistas, que eu numa fase inicial nunca percebia, e tu e o Castelo passavam bastante vezes a dizer que é isso é que dá visibilidade aos patrocinadores, sabes? Essas coisas que eu agora olho mais tarde e penso, ok, aquelas pessoas que apostavam em nós, o retorno que tinham é o que é, mas que esse pequeno retorno que elas tinham do investimento que era feito, Luís, eram naquelas provas quando era a maratona de Setúbal, que tu ias e que Era a dava e zona, que tu ias. era a zona dos apoios. Exatamente, porque isto que nós estamos a contar da Taça de Portugal, para eles, nós sermos campeões nacionais, campeões regionais, campeões inter, era muito pouco.
o que dava na realidade e o que nós vendíamos, e é o que era a verdade, era tudo o que eram os eventezinhos mais amadores, ok? Que a gente se destacava e havia uma coisa que não sei se já partilhei contigo, já deve ter partilhado em alguns dos nossos almoços, que era tu e o Castelo, e não queria deixar passar aqui tu falas dos episódios mais velhos, da sensibilidade, que era, eu tinha, e quem me conhece aqui, o Ruben não é exceção, eu tinha um mal perder. Ou seja, eu não suportava uma prova que me corresse mal. Não, Eh, eu ia falar Pronto. disso agora. E eu queria só deixar esse coisa, que era que uma vez tu disseste-me assim, puto, isto não é só quem ganha, é a forma como se está no desporto, né? Um bocadinho a forma como se está no desporto é aquela que se está na vida, e que aos poucos, e eu lembro-me porque isso me ficou marcado, e o Vítor também falou várias vezes disso, e aqui para não deixar passar este é de agradecimento de quem apostou em nós ao início, e que vão estar assim, certamente ciclistas mais novos a ouvir-nos, malta que está na formação, isto foi das coisas que cada vez que eu falo de ti, falo do Castelo, falo destas histórias todas, foi das coisas que eu mais passo, que é, ok, não interessa as vitórias que tiveste, mas é estas pequenas aprendizagens e ser sempre agradecido a quem te deu a mão, quem nos deu a mão nessa altura. Olha, pá, obrigado por recordares isso e por também fico contente por saber que isso te ficou, pá, porque sim, nós éramos, não éramos os treinadores, mas éramos quase os mental coaches, não é? Yeah. Na altura, se houvesse na altura ainda não havia isso, mas fazíamos um pouco também ali aquele trabalho de vos ajudar a crescer nesse sentido também. Éramos um pouco mais adultos, mais maduros, é normal também que assim fosse. Mas sim, eu ia para continuar a enquadrar também quem nos está a Uhum. ouvir. O Fábio Torres, na altura, tinha capacidade. Tinha, e não estou a dizer que agora não tenhas, obviamente não, mas na altura, na altura eras um ciclista com capacidade e, ou seja, tinhas a idade que já disseste, 15, 16 anos, e isso viu-se porque tu acabaste por depois ir evoluindo, quer no BTT, quer depois também no ciclismo de estrada, mas é curioso que nós, como disse, era um pouco mais maduro do que vocês, eu e o Castelo, e nós olhávamos para vocês miúdos e já sabíamos, tínhamos outra forma de ver as coisas e nós conversávamos por vezes os 2 não em frente a vocês, não é? Uhum. Mas via-se claramente, por exemplo, a diferença entre vocês os 2 entre tu e o Ruben Guerreiro. Tu eras um miúdo muito mais e é curioso também ver como nós, todos nós como seres humanos, como homens, como mulheres, é curioso ver, eu agora que já estou um pouco mais velho, já consigo ver isso até com as minhas próprias filhas, não é? Que embora Uhum. ainda não sejam assim não tenham uma idade assim tão avançada, mas é curioso ver como o crescimento das pessoas, como é que acontece? Porque tu eras um miúdo muito extrovertido, mesmo era o que tu dizias, tinhas mal a perder, só pensavas em ganhar, e eras muito mais extrovertido, eras mais gingão, ou seja, quando ganhavas ficavas todo com mais 5 palmos de peito e até te vangloriavas muito, auto-vangloriavas Uhum. um pouco mais. O Ruben Claro. não, o Ruben era um miúdo mais introvertido, mais calado, mas em termos de capacidades atléticas vocês eram muito parecidos. E é curioso ver porque eu vou acompanhando também o teu projeto, não é? Uhum. O teu trajeto, vou acompanhando obviamente mais pelas redes sociais, mas também por vezes quando conversamos, mas é curioso ver, pá, que tu, hoje em dia és uma pessoa, completamente mais calmo, mais ou seja, mais adulto, ao fim e ao cabo, não é? O que é normal, não é? E é curioso ver este Tocas crescimento, estás a ver, ao fim tocas destes aí num anos ponto todos. quando tentamos falar um bocadinho do percurso, não é? E efetivamente eu começo no BTT com 14, 15 anos, e a única coisa que me fez conseguir depois mais tarde correr a Taça de Portugal, e ter tido alguns resultados interessantes no BTT e depois passar para a estrada, foi o facto de se calhar essa personalidade assim mais extrovertido e tudo mais, que eu lembro-me de um episódio que é, eu que há bocado aqui falei, que tínhamos que vender aos patrocinadores, mas eu lembro-me que o meu primeiro patrocínio a sério, da VB Bikes, né, do tio Vítor, como a gente lhe chama, começa de uma aposta que eu começo tipo, meio a teimar com ele, que faço o Troia Sagres com a bicicleta de BTT, que não interessava se tivesse chuva ao sol, eu tinha 14 ou 15 anos, e começo e assim, então, mas se eu fizer e chegar lá no dia 15 de dezembro, tu dás-me uma bicicleta para correr na próxima época. E ele, tipo, bem naquela, teve-me a apertar a mão, e eu efetivamente cheguei, depois ele teve que me patrocinar no ano a seguir, não só por isso, mas, ou seja, eu, co-
E claro que isto mais tarde na vida deu-me algumas vantagens, depois tu aprendes, né? Também bates a cabeça na parede muitas vezes, mas não, quando falas de toda essa energia e toda essa coisa, essa energia que eu transmitia, eu lembro-me perfeitamente que era, ou era assim, ou então eu nunca tinha conseguido fazer metade do que fiz. Depois, entretanto, conheço o Ruben e para quem me está a ouvir, e espero que ele ouça esta parte, quando eu conheço o Ruben foi do género, tipo, quem é este puto que sem treinar, sem usar um cardiofrequencímetro, de repente quase que me descarrega a subir tipo a Serra do Socorro e pensei, não, tipo, este gajo vai ser um craque. E a gente começa e eu senti que é tipo meio o meu caçula, estás a ver? Tipo, ok, tu andas bem, mas tipo, tem calma. Quando vou para a estrada, levo o Ruben comigo no segundo ano de Júnior e ele de primeiro. E Conta, de repente, faz uma pausa aí e conta só melhor essa parte da transição do BTT para a estrada. Como é que se dá e como é que tu levas o Ruben? Ou seja, foi ele, foram imagina, os no dois juntos? BTT eu Alguém vos conheço. contactou? Foi iniciativa tua? Como é que foi? No BTT, para fazer um bocadinho para contar, para a malta perceber, no BTT eu conheço o Ruben, ele é cadete de primeiro ano, eu sou cadete de segundo, uma prova internacional da GE Pro, se não estou em erro, ali na Serra do Socorro, Sim, sim, eh, eu estive lá espanhóis, também. Uhum. etc, etc. E eu lembro-me, tipo, que vejo tipo, o andamento dele e fiquei, chocou-me completamente, porque nunca o tinha visto, e nós já nos conhecíamos, a malta que vinha do norte, do centro, do Algarve, etc, e os espanhóis. E de repente, pronto, conheço o Ruben e faço a pergunta, mas o que é que te aconteceu? Porque ele, numa prova de cross-country, ele conseguiu-se perder, ou seja, tipo, aquilo está tipo tudo linear, ele conseguiu-se perder e depois não acabou a corrida. Foi algo assim completamente, pronto, que tenho que contar esta parte, não é? Muito bom. Um dos ciclistas de sempre, posso contar isto. E de repente, não, tipo, olha, eu estou à procura de um cadete para a minha equipa, para me acompanhar, etc. Depois vou subir para Júnior. Nós começamos a correr juntos no BTT. O Ruben faz um primeiro ano de cadete super interessante, com algumas peripécias de tipo partir ou deslocar um dedo numa prova, em voltas de reconhecimento, em que eu disse, puto, não deixas rápido, vai conhecer primeiro, mas faz resultados muito interessantes. Entretanto, eu ali há uma altura aqui um pequeno paralelismo, que foi também alguém muito importante, eu começo a ser treinado pelo pai do Ricardo Marinheiro, o Paulo Marinheiro também é bastante conhecido na área, Uhum. começo também a subir o meu nível a nível físico, a nível de resultados de uma forma drástica. E há aqui esta parte que é o facto de eu ter começar a ser treinado pelo Paulo e ter lidar também com o Ricardo, etc., faz com que outras pessoas comecem a reparar no Ruben, que era da minha equipa, e no segundo ano de cadete o Ruben já está tipo top BTT. E eu aí estou no primeiro ano de estrada, estou no milharado, faço uns resultados interessantes sem ter experiência nenhuma de ciclismo de estrada, sou convidado para ir na altura, ao Bela Algas Matos Cheirinhos, e de repente, aqui, para mim, esta é a parte tipo, do ciclismo que eu mais guardo destes colegas de equipa. Eu recebo uma chamada do Carlos Maneta, é o nome sempre que eu tratei, que vai trazer o António Barbiu também, que é outra pessoa super conhecida aí do ciclismo nacional, vai-me levar a mim, quem é que eu queria levar mais para a equipa, e ali a gente começa-se a sentir, estás-me a ver, né? Se eu cresci e ficava com o peito grande, amigo, eu receber uma chamada e tipo, isto é gesto e fotociclismo que está a ligar, vamos fazer aqui Muito bom. equipa super. E é aí nessa altura que eu digo, não, olha, o Ruben, tipo, o miúdo vai ser um craque, tipo, vai ser top, temos que o trazer já para a estrada primeiro ano. E pronto, claro que imagina o primeiro ano, fartou-se de cair, andar no pelotão, etc, etc, coisas à Ruben. E nós fazemos a transição para a estrada, entretanto eu faço, isto é o meu segundo ano de júnior, foi desta forma que efetivamente que o Ruben começa a correr na estrada. Opa, e depois, para não entrarmos aqui em grandes detalhes, quando eu subo para sub-23 e não sigo, ia para correr para o Mortágua com o Barbiu, eu não sigo, e vou dizê-lo porque acho que é interessante os ciclistas jovens de hoje em dia terem noção disto, não sigo porque na realidade a proposta que me fizeram era mais baixa e a única justificação que me foi dada, Luís, foi ah, dos 8 ciclistas que vão correr, tu és o único que vai continuar a estudar na faculdade. Eu, ok, meus amigos, eu já não tinha mal a perder, tinha o rastilho curto, tinha pouca maturidade para engolir estas coisas. Se calhar se fosse hoje tinha tentado, não sei, mas na altura que o meu instinto me disse foi não, tipo, vais estudar, se não te querem pagar o que tu vales porque vais estudar, então não vais continuar. E nesta altura, o Ruben Reis, júnior de segundo ano, começa a correr no Alcobaça, se não estou em erro, e pá, depois o resto é história, malta sabe, sub-23, Claro. etc, A partir etc. daí o pessoal já sabe. Pois é. Bom, o que é certo é que o que nós partilhámos nessa altura, e tu e o Castelo ajudaram muito, e eu passei ali nestes 4 anos de competição, passei ali uma altura um bocadinho mais difícil, muito perto antes de ser seguido pelo Paulo, muito perto do que se calhar agora se chama um overtraining, tipo, começar a perder peso, não saber porquê,
tipo, perturbação no sono, falta de gosto já por treinar, eu treinava muito, e eu começava a ver, eu treinava 30 e poucas horas por semana nessa altura, ou seja, não fazia Já sentido nenhum. era uma carga muito valente. E tu lembras disso, tu ajudaste-me bastante nessa altura, com o Castelo, tipo, tens que acalmar. Pá, e depois de repente passo a treinar muito menos, quando sou seguido pelo Paulo Marinheiro, não sei se ele sequer ainda está a treinar, se ainda segue atletas ou não, ou Acho que se já sim, passou, se passou a pasta só ao Ricardo Marinheiro também, super craque, super conhecido. E nessa altura, imagina, tipo, passas a treinar menos, e eu tentei sempre passar isso também um bocado ao Ruben, também com muita aprendizagem convosco, mais velhos, com mais maturidade, que é passa a treinar menos e de repente tipo, passa a treinar com mais qualidade, mesmo só com um cardiofrequencímetro, e, pá, e criei ali uma relação muito fixe. Cheguei a correr com uma bicicleta muito levezinha na estrada, com o apoio aí do Paulo, e de repente passa a ter resultados muito mais interessantes e a voltar a ganhar o gosto e a perceber, ok, tipo, isto se na realidade a gente ouvir, tiver essa maturidade e não querer tudo para ontem, e esse é um defeito que ainda hoje em dia, mesmo nos meus projetos, ainda de vez em quando vem à tona, que é queres muito, mas tens de perceber que tens já tempo para as coisas boas acontecerem. claro. Nessa altura, fazer esta transição toda, perceber que, ok, tipo, começo a treinar menos e começo tipo, a andar mais. E fico tipo, ok, alguma coisa aqui está de errado. Tu já Está de tinhas errado? tu Estava de já certo. tinhas tu já tinhas na altura um mindset um pouco de redes sociais e reels, ou seja, hoje em dia o cérebro das pessoas está muito habituado a consumir 30 Uhum. segundos, 40 segundos, um minuto, acontece tudo no minuto. Yeah, Se demorar mais do que um minuto a acontecer, a pessoa já faz assim com o dedo. yeah. Às vezes até menos, né? Mas eu Às na vezes até altura era menos. completamente isso. Excepto lá estar no treino, porque se no treino eu tivesse que ir fazer 4 ou 5 horas a andar, ou se tivesse que dividir aquilo em dois, era treinar antes das aulas, ia para as aulas, que isso felizmente nunca descurei, depois voltar a treinar ao final do dia, mas depois chegas ali a uma altura que pá, mais não significa melhor. E então, e acredito, não sei como é que está hoje em dia, porque como disse, deixei de acompanhar tantas camadas jovens do ciclismo, mas pá, hoje em dia tu tens muito mais controle sobre o treino, tens muitos mais dados de fisiologia, etc. Mas na altura não, na altura era tipo, não, tens de treinar mais horas, é como os profissionais, tipo 30 horas na bicicleta por semana ou o que fosse, e era um exagero. Claro, E, claro. e depois Ou via ainda estes, hoje em dia 30 horas é uma barbaridade de horas. acredito, mas depois vínhamos estes craques, tipo, que eu tinha, tipo o António Barbio, o João Leal na altura, que depois também deixou de correr, e o Ruben, ou seja, eu nesse segundo ano de júnior, eu, tipo, a malta pode não acreditar, mas quem saiu nessa altura sabe, mais velhos e mais novos, nós éramos literalmente tratados como, eu vou dizer semi-profissionais, porque tínhamos caminhão para as bicicletas, que era um caminhão que era da equipa do Benfica, tínhamos prémios de corridas para a equipa, tipo, pá, não sei como é que é agora, mas na altura não fazia sentido nenhum. Então foi uma experiência de segundo ano de júnior muito, muito interessante, e depois poder compartilhar com estes atletas que acabei de dizer e de ver que muitos deles seguiram e que alcançaram níveis incríveis. Pá, foi fenomenal. E sobretudo poder-me gabar de manter ainda o contacto com eles e serem amigos que tenho, são amizades que ficaram para a vida. É. Ó Fábio, tu estavas a falar que na altura não continuaste porque, ou seja, eu não percebi bem esta parte. Tu não continuas porque na equipa disseram-te que tu eras o único que querias fazer a faculdade e isso iria deixar, ou seja, de retirar-te Long story tempo. short, sim, o que acontece foi, eu tive 2 propostas na altura, eu vou com o Barbil, vamos em segundo ano de júniores depois de uma corrida, depois de eu tirar a carta, recebemos uma proposta que ele claramente, tipo, ia ser, como fosse um projeto já para chefe de fila, para uma equipa espanhola que era a Caixa Nova Spol, se eu não estou em erro. Vamos a Vigo, falamos, vemos as condições que nos iam dar, etc. Voltamos, na altura falámos, pá, não, se calhar isto não é o melhor, sempre aconselhar também pelo Carlos, pelo Maneta. Depois, entretanto, surgiu a oportunidade do Mortágua, ainda vou um fim de semana de equipa, mas não, quando eu percebi que esse ia ser tipo filosofia, e que é o que é, ok? É o que é. Senti que não é. O ciclismo na altura ainda faltava crescer muito, porque não podes, ou seja, o ciclismo dá emprego a algumas pessoas, é verdade. Na altura tinhas que idade? 18 anos, ou seja, tinha acabei o 12º, 17 fiz os 18 e pronto, e segui para a faculdade e percebi claramente que não era esse tipo, não queria abdicar do que sabia que me ia dar ao futuro, e Claro, claro. acabei por seguir fazendo o curso de desporto e depois fazendo também a licenciatura de desporto e depois a licenciatura de osteopatia, que é o que faço atualmente, mas
claramente isso foi um momento que foi uma decisão super emocional, meio que irritado, do género, então, mas sou o único que, ok, quero estudar, quero fazer a minha vida, o que é que isso. Porque eu nunca virava a cara ao treino, ou seja, não, independentemente do que fosse, as horas que eram para fazer eram feitas, as séries que eram para fazer eram feitas. Ahm, Mostrei ao longo desses 4 anos, com estas pessoas que estão aqui, se um dia tiverem a falar contigo num podcast, que o que fosse para fazer por eles fazia em corrida. Então senti-me ali, lembro-me que foi um sentimento de injustiça muito grande, foi do género, ok, não é o meu caminho, está tudo certo. E depois é aquela mágoa, sabes, deixas de correr, queres perder o contacto com tudo, nem o BTT, ou seja, cortei completamente. Depois mais tarde fiz as pazes, mas voltinha Tu, a BTT tu, e tal, mas nunca mais a sério. tu achas que essa altura da tua vida foi uma das alturas em que tiveste de sair mais da tua zona de conforto? Nesse switch? Completamente, completamente. Foi Tu estavas o. habituado a um registro de treinar, ter aquele foco, ter aquele objetivo de um dia acontecer qualquer coisa, etc. E depois teres que mudar completamente. Foi das alturas que tu te lembras da tua vida Eu em lembro-me, que foi, saíste mais da tua zona de conforto ou não? foi sem dúvida, porque eu lembro-me que a última vez que fiz um treino de estrada foi tipo o feriado 8 de dezembro, era tipo uma terça-feira, se eu não estou em erro. Cheguei a casa, eu lembro de ligar ao meu pai e dizer assim: olha, não vou aceitar, não vou seguir, tipo, vou me encontrar com o Barbie para levar os equipamentos, não vou ficar. Liguei também ao diretor desportivo em questão a dizer que não ia, não fazia sentido para mim. E lembro-me que nesse mesmo dia fiz mais duas coisas. Fui ao ginásio, que já estava a fazer a pré-época, e fui procurar uma equipa de futsal perto, ou seja, na cidade onde estava a estudar, para perguntar se podia tipo, fazer um treino, porque rapidamente é aquela coisa de que queres arranjar uma ocupação para a cabeça. E lembro-me literalmente desse dia de ser feriado e treinar e pensar, tipo, ok, isto não faz sentido, portanto vou seguir outro caminho. E claramente fora da zona de conforto, porque teres que lidar, não, imagina, 4 anos da tua vida em que praticamente não sais à noite, não sei à noite, não bebi álcool, não fui a viagem de finalistas, tudo o que é nessa altura, que não me estou aqui a fazer de coitadinho, foram opções minhas, e sei que Claro. quem quer vingar agora tem que passar por isso, não tem hipótese, porque o ciclismo agora está num nível muito mais alto, ok? E chegas a equipas profissionais como o AE, Movistar, tudo o que é, mesmo não seja os Pro Tours, chegas a esses níveis muito mais rápido, Sim, ok? principalmente porque os ciclistas agora estão a despontar muito mais jovens até, não é? Claramente. Tu agora tens craques com 19, 20 anos que já estão a ganhar mais dinheiro do que os melhores profissionais dessa altura ganhavam. Tipo, é uma, Claro, é uma claro. diferença absurda. Portanto, não tens hipótese. Ou dedicas a tua vida àquilo, ou se é a viagem de finalistas e as sextas-feiras à noite que te vão fazer feliz, então é melhor abdicares da outra parte. Porque não dá para conjugar. Mas claramente sair da zona de conforto e meio que essa mágoa que ficou foi do género, ok, tipo, isto não me faz sentido, como é que eu dediquei 4 anos, 3, 4 épocas completamente a fundo nisto, e eu tinha tido outros desportos, também tinha tido alguns resultados interessantes, que abdiquei completamente. O futebol, tudo o que fosse de outros desportos de artes marciais, abdiquei completamente de tudo, e é tipo, não, tipo, é o ciclismo. E ficas tipo, ok, tipo, e agora de repente isto acontece. Portanto, aqui o resumo é: sais da zona de conforto, mas a verdade é que quando tu sais da zona de conforto é que acontece o teu crescimento, é quando começam a acontecer as coisas boas. Tal e E qual. ter saído nessa altura fez-me poder hoje ser dono do meu próprio negócio, ter o meu próprio estúdio de treino personalizado, ser osteopata e ter contacto à mesma com atletas profissionais e, como tu dizes, se calhar com o crescimento, ter então a maturidade para perceber que é isto que a gente fala, tu podes ser um excelente treinador, tu podes passar os melhores planos de treinos do mundo, vamos manter aqui na área do ciclismo, das melhores séries, percebes tudo, frequência cardíaca, potências, limiares, podes saber tudo ao pormenor, mas depois tu não souberes lidar com a pessoa que tens à frente, ela não vai confiar em ti e não o vai fazer. Portanto, o melhor plano de Tens de treino ter será essa aquele. sensibilidade, não é? Yeah. E essa sensibilidade, para mim, foi a maior aprendizagem. Foi nessa altura que sais da tua zona de conforto, ficas zangado, chateado, etc. Mas que na realidade começas só a guardar tipo, as coisas boas que o ciclismo te trouxe. E eu lembro-me que em desporto houve uma altura que estava pronto, durante o curso. Eu lembro-me de ter estudado o nível 1, o nível 2 e até documentos do nível 3 da Federação, ok? E pensar assim, ok, tipo, é isto. Ou seja, que se houvesse alguma dúvida, que fora da minha zona de conforto, quando a gente pensa, porque aos 18 anos nós não sabemos nada, e se queres ser aquilo para o resto da vida, se não queres, quando essas dúvidas começam a vir, eu lembro-me de estar a olhar para aqueles papéis e cada vez que discutia contigo e com o Castelo, epá, se calhar estamos a fazer muito, muito volume disto, estamos a fazer pouco zona 2 agora toda a gente fala da zona 2 na altura já se falava que aquilo é que era a base. Olha, mas as séries, agora eu faço assim. Ou seja, lembro-me de essa paixão que falava convosco e que partilhava as coisas do treino,
pensar, ok, tipo, eu estou fora da minha zona de conforto, foi difícil lidar com isto, mas é agora que eu vou ter que me agarrar com tudo, alguma coisa de bom vai acontecer depois. E quando Yeah. tu não queres as coisas para ontem, não tens a mentalidade dos Reels, então começas a Exato. navegar Só, mais calmo. só, só a maturidade e passar pelos processos, eu penso assim, só a maturidade dos anos que vão passando. O facto de tu saberes parar, pensar, e analisar os processos e o facto de passares pelos vários processos, seja em que área for, seja na área desportiva, seja na área profissional, ou seja, se tu saberes, souberes parar, analisar e se tu passares pelos processos, tudo isso é o que te dá a tal maturidade e o tal saber importante de que é muito difícil, poderá acontecer, num caso ou outro, não vou dizer que não, mas é muito difícil acontecer ou ter sucesso em alguma área ou fazer as coisas acontecer de uma forma rápida. É difícil, é preciso tempo, é preciso passar pelo processo, é preciso, muita tentativa e erro também, aprender com os processos, saber afinar as coisas, portanto e tu agora, como disseste bem, já tens o teu próprio espaço, tens uma carreira numa determinada área, pronto, já sabes avaliar isso, não é? E eu queria, olha, faço aqui já a transição então para essa parte. Fábio, tu licenciaste em desporto, depois também tens a formação em osteopatia, e Uhum. conta-me lá como é que depois, após essa formação, como é que tu entras nessa área de, ao fim e ao cabo, da osteopatia, do treino, do PT, e como é que tu. Quais são os teus primeiros projetos? Como é que surgem? Como é que o background também que trouxeste desses tempos do ciclismo te ajudou, ou seja, porque tu, ao fim e ao cabo, foste um empreendedor também, e és um empreendedor, e ao mesmo tempo, pronto, és um executante, ou seja, dás treinos personalizados, e eu vejo os teus reels, aliás, eu deixo aqui já o convite para todos seguirem no Instagram, que é, o nickname é pt.fabiotorres, correto, não é? Super simples, exatamente. pt.Fábio Torres. E eu gosto de ver o teu conteúdo, acho que fazes um conteúdo adaptado àquilo que é a rede social Instagram, ou seja, curto, Uhum. porque tem que ser assim, mas eu gosto de ver e é uma área que me interessa a mim bastante também. Mas conta-me um pouco como é que foi essa transição, ou seja, a parte em que acabas essa tua formação, Uhum. como é que te tornas empreendedor e como é que entras nessa área e como é que consegues Como montar tu tudo aquilo que disseste, tens montado. como tu disseste pelo bem, eu licenciei-me em Desporto, Condição Física e em Saúde pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior, que foi crescendo também ao longo dos últimos anos e teve aqui condições muito interessantes também para a malta do ciclismo, mas mais também do triatlo. Quando eu acabo o curso, aquela energia, aquela falta de paciência para esperar muito pelas coisas e fez esse drive que ainda vinha do ciclismo, fez com que quando eu acabo o curso comece logo a querer trabalhar por conta própria, ok? Ou seja, eu tinha estagiado num ginásio, muito perto onde era a sede da tal KVG Bike Team. Rapidamente percebi-me que não era ali que, pronto, ou seja, super agradecido pela oportunidade que tinha sido dada, mas que não era trabalhar completamente por conta de outra pessoa que me iria satisfazer. Nessa altura ainda havia o Fitness Hut, que agora é Viva Gym, e estava a ser o boom de trabalhares por renda, ou seja, arranjavas os seus clientes, pagavas uma renda ao ginásio, e o que eu fiz foi todo o dinheiro que eu consegui juntar durante o tempo de estágio, etc. E que lá está, como tu dizes, tinha desenvolvido aquele soft skill de gerir muito bem as contas no tempo do ciclismo. Pensei, ok, eu consigo investir isto, tenho dinheiro para X tempo de renda, preciso arranjar X clientes. E depois foi ali um bocadinho atrás no grind de manhã, das 7 da manhã às 10 da noite no ginásio, para arranjar clientes, passar muito essa paixão que eu tinha do treino, sendo que isso foi o principal, porque quando tu acabas a faculdade, tens pouca experiência, alguém tem que te dar, é certo, ninguém nasce já ninguém acaba uma licenciatura a saber tudo, mas essa paixão do treino foi o que mais me valeu para as primeiras pessoas começarem a trabalhar comigo. E tenho muito orgulho em dizer que muitas delas ainda hoje trabalham comigo, portanto, apanhar o crescimento completo profissional do Fábio e esse drive começou-se a traduzir em formações. Depois, quando a gente começa a estar nesse meio profissional, tens mais capacidade, começa a fazer formações lá fora, vem essa constante insatisfação, que era assim como sentia, voltava para a zona de conforto, parecia que
picava algo, tinha que ir desafiar-me mais um bocado, e então vem a segunda licenciatura em osteopatia, porque quem trabalha com atletas chaves tem sempre alguma condição clínica associada. Eu tenho uma osteopatia muito ativa, como a malta pode ler no meu website. Não sou o típico osteopata de Marquesa e vens aqui, estalas para um lado, estalas para o outro e vai-te embora. Sempre acreditei nesta parte de que o treino muda a vida da pessoa. E então, começando sendo freelancer muito cedo, fui crescendo a minha carteira de clientes. Covid, como toda a gente passou, um baque muito grande. E aí percebi, ok, tipo, tu tenho que, mais cedo ou mais tarde, tenho que conseguir ter o meu próprio espaço, porque o ginásio convencional não me satisfaz a 100%, nem para este público. Tu queres trabalhar com atletas, é diferente quando tens o teu próprio estúdio. Portanto, depois em 2023 surgiu a oportunidade, também muito por o network que fui criando ao longo do tempo, um bocadinho a mesma postura que tinha no ciclismo, ok? Não é de agradar a toda a gente, mas acho que tens que saber estar com toda a gente. E isso, essas aprendizagens e todo esse drive de pá, estás cansado, há quem chora, há quem vende lenços, não é? Portanto, tu ou choras ou vendes os lenços. E nessa altura, mesmo com o Covid, lancei coisas online, webinars, que me deu ali, fez-me conseguir passar o Covid de uma forma confortável, comparando o que muita gente passou. E depois surgiu a oportunidade de lançar um negócio, e quando tu lanças um negócio, foi mais uma vez uma atitude ali meio tipo, ok, esta oportunidade saiu, tem que ser agora. Não tens a mínima noção do que é gerir, geres a tua carteira de clientes, mas não é a mesma coisa que gerir um negócio, ok? Mas aí então lembras-te de tudo que, essa aprendizagem do antes. Se tens que fazer 10 séries a subir à rábida, que era uma barbaridade, acho eu que ninguém o faz, mas é o quê? Se tens que dar 3 ou 4 voltas ali porque tens que fazer o que o treinador mandou, é do género, pá, agora tens que trabalhar de manhã à noite outra vez para poder lançar um negócio, vamos a isso. E aí tive uma grande vantagem, que foi esse tal network, e estas pessoas que fomos falando aqui. A pessoa, por exemplo, já falei do António Barbiu, foi a primeira pessoa que eu liguei, dizer, estou com um problema, preciso de fardas para o meu estúdio, estás a trabalhar com a Joma, consegues-me ajudar? E passado uma semana eu tinha as fardas, ok? Portanto, o ciclismo nessa altura trouxe-me exatamente, ou seja, foi o passado, mas foi que fez as boas relações. E todas as pessoas que eu pensei, olha, estou com dificuldade nisto, não tive problema a ligar essas pessoas, que pessoas também me ligarem, e para ter contigo, estava aqui a falar com o Ruben, se me ligarem a pedir ajuda para o que é que seja, só não vou ajudar se não puder. E se não puder, vou ligar a alguém que sabe mais do que eu para ajudar. Portanto, esta foi sempre a minha forma de estar, e foi a base de poder lançar o meu próprio negócio. Como tu sabes, não sou filho de pais ricos, não me saiu o Euromilhões, foi sempre este manhã à noite Longe o que. disso, longe Vamos disso, dizer. exato. Portanto, foi assim um bocadinho, em resumo, a forma como posso dizer, cheguei onde estou. Para atletas de ciclismo, como te disse, não sei qual é que é a realidade das camadas jovens atualmente, mas tenho noção do que se faz lá fora. Qualquer desporto de alto rendimento, que a minha área, a parte do treino de força, etc, etc, vai-te dar muito mais longevidade, certamente, ao ciclista, e depois o Sem que tu vais dúvida, sim. utilizar E depois da. eu daquilo que eu me apercebo, Hum, é uma área que foi sendo incorporada pouco a pouco, uhum, desde há, sei lá, 15 anos, eu diria, ou mais, uhum, mas foi sendo incorporada cada vez mais, e aquilo que eu me vou apercebendo daquilo que eu sei, do que leio e das notícias que consigo seguir, e até o próprio trabalho das equipas, aquilo que eles deixam sair cá para fora, as próprias imagens de tanto de vídeos como de leitura e de partilha de experiências de treinadores, e de gente ligada ao alto rendimento, ou seja, a área do ginásio, desse tipo de exercícios de força, etc., está cada vez mais ligada ao trabalho no ciclismo, e eu diria até que, tal como as bicicletas evoluíram e a forma de correr e de comportamento do ciclista na estrada evoluiu, a forma como a corrida se desenrola também evoluiu e é diferente. Hum, Também dessa forma, também o ciclismo moderno, que muitas vezes utiliza-se esta expressão do ciclismo moderno, não sei se pá, vale o que vale, se é ciclismo moderno ou se não é, mas é o ciclismo de agora. Ou seja, o ciclismo de agora é diferente por tudo isto junto. É tanto esse tipo de trabalho, como o facto das bicicletas terem mudado muito nos últimos 15 anos, como o facto também das equipas e de quem os próprios staffs das equipas, isto falando de equipas profissionais e se calhar até mesmo das equipas com mais possibilidades do World Tour, etc., porque é aí que as outras depois vão beber o modelo, não é? As estruturas
cresceram, há mais staff, há mais pessoas e não é por acaso, ou seja, há mais pessoas dedicadas a diferentes áreas e uma das áreas nas quais as equipas trabalham muito e têm profissionais dedicados ao desenvolvimento de trabalho é precisamente nesse tipo de trabalho que tu estás aí Concordo a referir. a 100% com o que tu disseste. Deixas-me só acrescentar aqui uma coisa que é, o que aconteceu foi as bicicletas melhoraram, as equipas melhoraram, há mais pessoas, também tens mais pessoas a praticar, o que faz com que apareçam mais talentos, não é? Tens Uhum. mais pessoas a encontrar esses atletas que são autênticos fenómenos, mas isto depois também é transversal e aqui é mesmo para o futebol, que é o desporto mais bem pago em Portugal. eh, as equipas cresceram isso tudo, mas agora como tu tens muita gente que é muito bom, o que começa-te a fazer diferença, porque as bicicletas, as equipas vão ter todas o melhor, o modelo topo de gama, ok? Eu lembro que na altura que corríamos no BTT era diferente. Tens uma bicicleta completamente em carbono, com Shimano ou Serrano de topo, na estrada, por amor de Deus, quando eu corri com uma bicicleta de 7 quilos, aquilo era completamente diferente, subir à rápida naquilo, do que subir numa Stevens que tinha se calhar 1,5 kg a mais na altura, ou o que for. O que eu acho é, agora, a diferença para a malta do topo é tão curta que os atletas passaram também eles próprios a sentir a necessidade de, ok, o trabalho de força. Muitos deles, das equipas, já no World Tour, se calhar sim, ok, a questão do osteopata, do fisioterapeuta, porque numa corrida de 5 horas, teres 5 horas, tens uma munha nas costas, quando é para dares a última sapatada para deixar alguém para trás, faz diferença ter estado as 5 horas com aquilo lá ou estás fresco, ok? Porque já Sem nem as dúvida, pernas sem dúvida, pode dizer sem outra dúvida, coisa que não tem nada a ver com as pernas, sem ok? dúvida, sem dúvida. São todos tão bons, são estes pequenos detalhes, e posso dizer pela minha experiência profissional que atletas profissionais, desde o futebol ao ciclismo, cada vez mais procuram ajuda, mesmo fora das equipas, porque as equipas passaram a dar importância, mas não importância suficiente, ok? Futebol, que é o exemplo clássico, tu não podes ter um plantel com 23 jogadores e com um ou dois fisioterapeutas, sim, mais ou menos, ok? Na equipa de ciclismo, como há menos profissionais, os que correm, a coisa é mais fácil, mas mesmo assim, cá há menos, os atletas cada vez mais procuram esta atenção individualizada. Portanto, isto é algo que as equipas têm que ter atenção, em que se cada vez há mais apoios e de mais reforçar ainda mais a qualidade do staff, porque isto é o que vai fazer a diferença, não é? Estamos a falar ali em corridas de 3 semanas que nos topo são todos muito bons, são estes pequenos detalhes que fazem a diferença. Ok. Ó Fábio, será que podes, de uma forma mais ou menos resumida, Uhum. explicar o nome ou o tipo de exercícios que um ciclista amador, digamos assim, ah, não vou dizer, não quero que descrevas aqui um treino Claro. completo, mas gostava que tu passasses a tua experiência para quem nos está a ouvir, e a maioria será certamente ciclistas amadores como eu, que incorporam a prática do ciclismo no seu dia a dia, conjugando com trabalho, etc. Mas, é assim, essencialmente o ciclista amador gosta do quê? Gosta de andar de bicicleta, ponto final, não é? Mas, obviamente, há também aqueles que treinam várias vezes por semana, dedicam à bicicleta, depois gostam de ir fazer os seus eventos, gostam de ir fazer as suas provas, terem os seus desafios. E Uhum. esse tipo de trabalho é muito importante para este tipo de pessoas, porquê? Porque isto, na minha opinião, e tu podes confirmar se é verdade ou não, porque ao não serem o atleta de alta competição acompanhado e com todo o pack de treino, Uhum. se incorporarem aqui um pouco desse trabalho, podem ganhar muito na qualidade de vida em cima da bicicleta. O que é que eu quero dizer com No isto? rendimento. Ou seja, muitas vezes, ao fim de não sei quantas horas de pedalada, começam a surgir aquelas dores que tu estavas a referir, por exemplo, na parte lombar, ou noutras zonas do corpo, ou aquele cansaço muscular que não é propriamente o cansaço muscular das pernas, não é? Hum, como é que uma pessoa como tu, um profissional como tu, como é que tu aconselharias um ciclista amador a incorporar este tipo de trabalho no seu dia a dia? Ou seja, é algo que ele pode fazer tranquilamente em casa, exercícios que se façam em casa com um trabalho de X minutos, incorporando isso X vezes por semana, que ganhos é que pode obter e o que é que pode fazer? Se é que Eu acho dá, se é que estou a pedir muito, não sei se consegues ou não. não, não, isso super super simples. Acho que todos os ciclistas que já fazem uns quilómetros a sério por mês e que têm esses eventos, deviam, sobretudo numa fase de off-season, primeiro pré-época, ok? Integrar claramente o trabalho de ginásio e manter algum trabalho durante a época, eu diria 2 a 3 vezes por semana, porque tu consegues dividir o volume de treino
em que ele com 30 ou 45 minutos faz um bom treino de força, ok? Passando pelos básicos, sem entrarmos aqui em muitos detalhes. É difícil fazer esse trabalho em casa se não tiveres barras, halteres, não precisas de grandes Ok. máquinas fancy, mas sobretudo aprenderem a treinar com os movimentos básicos de força 3 vezes por semana para mim é obrigatório, para qualquer Mas há aspirantado. algum tipo de trabalho que possa ser feito em casa? Eu estou-te a perguntar isto porquê? Porque aquilo que eu noto e o que tu dizes, obviamente, é aqui Uhum. a tua opinião profissional e estás a falar do treino de ginásio, mas eu estou-te a perguntar isto desta forma porquê? Porque eu vou falar por mim e sinto que poderá Ok, haver pessoas assim também. Ah, eu não me estou a ver a inscrever-me num ginásio para isso. ok. Então a minha pergunta é esta, tendo um PT, ele pode aconselhar um trabalho e corrigir, etc, sei lá, para nós fazermos, por exemplo, em casa? Para Ah, fazermos sim. antes do treino, a seguir do treino, ou num dia em que não vamos treinar, mas em casa conseguimos fazer, sei lá, comprando-nos algumas coisas simples para ter em casa, uns elásticos, uns halteres. Isto é possível, esse tipo de trabalho, com É acompanhamento? possível, numa fase inicial é possível claramente, ok. Tu com um par de halteres reguláveis em casa, uns kettlebells, eu não acho que haja ciência nenhuma sobre o material em si, ok. Não precisas de comprar, gastar o dinheiro que gastaste na bicicleta em material. Portanto, acho que um par de halteres reguláveis já fazes muita coisa, sobretudo para quem nunca esteve exposto ao treino de força. É só a pessoa entender que é como a bicicleta. Se fizeres sempre 20 quilómetros na tua vida, não podes esperar quando fores fazer uma prova de 100 quilómetros andar o mesmo que os outros que treinaram 120, 150. Ok? Claro, Portanto, existe uma progressão. Se tens que te inscrever no ginásio, não. Como tu dizes, com um par de halteres, os elásticos também fazem o seu trabalho, ok? Mas com um par de halteres já consegues fazer muita coisa. Ou depois com uma barra e mais uns equipamentos sem gastares loucuras. Com a orientação adequada, consegues claramente progredir. Sem nunca, é importante a malta perceber isto, não vai haver um exercício específico para o ciclismo. Vai haver exercício de força, para a extremidade inferior, para a extremidade superior, para o core, para whatever, ok? Mas não vai haver um exercício específico para o ciclismo. E isto também vende-se muito nas redes sociais e quem me segue sabe que eu sou completamente contra isso. Não, tu tens que avaliar o atleta que tens à frente, avaliar as necessidades dele. O Beltrão pode ter necessidade de, sem ser muito técnico, rotação externa da coxa ou de extensão da coxa. O Castelo podia ter falta de flexão, pouca capacidade de extensão da coluna. E é isso que te faz diferença. É como usares uma sniper ou usares uma bazuca para tudo, ok? E é uhum, aqui que eu acho que, para começar, o básico serve, a pessoa aprender a treinar serve, e há imensa informação de qualidade, ok? Por toda a internet, inteligência artificial, etc, mas é depois respeitar os princípios do treino. Princípio da sobrecarga progressiva, princípio da especificidade para aquela pessoa. E depois então tu consegues começar a ver claramente, como nunca fizeste nada de trabalho de força, e quando me vem na minha página a falar de treino de mobilidade, que é treino de força, simplesmente específico para determinada articulação, consegues ver logo melhorias na bicicleta, sem nunca esquecer que o teu skill é andar de bicicleta, portanto vais ter que passar tempo na bicicleta. Assim como é diferente passar tempo na bicicleta que tens aí nos rolos, como ir para a rua. Não é a mesma claro. coisa, ok? Portanto, esse é sempre o meu conselho. Com pouco material tu consegues em casa, sem dúvida nenhuma, se tiveres a orientação adequada, perfeito. Procura um profissional para te avaliar e perceber as tuas necessidades, construir um programa de treino para tu começares, porque até chegares ao ponto em que efetivamente o material que já não tens em casa já não é suficiente, se calhar até já te faz sentido nessa altura pagar um ginásio durante a pré-época ou até Exato. comprar material e teres o teu mini ginásio em casa, se assim for possível. Ó Fábio, para esclarecer, quem nos ouve aqui neste episódio, se uma pessoa quiser ter um PT para fazer esse tipo de acompanhamento, porque é importante o acompanhamento, porque hum, segundo eu vejo naquilo que são os vídeos que vais publicando, é super importante esse trabalho de postura, fazer as coisas com a postura correta, etc., mobilidade. Mas, por exemplo, imagina que eu agora queria ser acompanhado pelo Fábio Torres, não é? Uhum, Para evoluir um pouco na minha mobilidade, no meu trabalho, na minha postura, no meu trabalho de força, para adequando ao ciclismo. uhum. Quanto é que eu pagava ao Fábio Torres por mês para ter esse acompanhamento e o que é que tinha? Como é que podíamos trabalhar? Da forma como começa sempre, antes de falarmos de valores de programas mensais, começa sempre com uma avaliação, que eu vou-te avaliar da ponta da cabeça à ponta dos pés. Resumindo, perceber as tuas necessidades, para depois no programa de treino a gente conseguir cobrir essas necessidades, ok? Risco-me a dizer que qualquer profissional que faça este tipo de avaliação cobra na casa dos 50, 60, 70 euros, ou mais para cima, ok? A nível de treino, no caso de um ciclista que faça sessões de 1 hora, eu diria
pela minha prática e pelo meu negócio, que o nosso pressário é super transparente, está no nosso website, ok? Ronda o valor de 55, 60 euros a sessão, hora, ok? Depois tens outras opções para tentarmos chegar ao máximo de gente possível, programas de 30, programas de 45 minutos, ok? Mas os valores por sessão rondam estes valores que eu descrevi anteriormente. Para mim, o treino para ser verdadeiramente personalizado tem que seguir esta ordem. Tens que ser avaliado, mais do que o PT estar lá a contar as tuas repetições e faz mais duas e olha a postura. A verdade é que a postura importa, mas a melhor postura é sempre a seguinte. E nós não podemos querer, vamos manter isto da conversa no ciclismo, tu passares com uma postura horrível, tu tens de estar preparado para estar naquela posição. Portanto, também não é só treinares com a postura 100% correta, te vai dar que aguentes aquela posição mais tempo. De aí a importância do que eu falo na minha página do treino de mobilidade, coluna, ciclismo, que é onde vem a maior parte das queixas. Nem vamos falar de quedas, porque são coisas traumáticas. Não há treino que previna tu, numa curva a 70 a hora, despenhares-te. Ponto. Ok? A forma como tu recuperas da queda, sim, é ditada, também pela tua capacidade que o treino de força te dá, sem dúvida nenhuma. É ok, o que é que a tua coluna é capaz de fazer? Flexão, extensão, então o teu PT tem que te avaliar, perceber o que é que tu não tens e construir de forma adequada. Ninguém começa a fazer 200 km na bike, ninguém começa a levantar 200 quilos no ginásio, ponto. De forma adequada, progredir-te para tu teres essa capacidade. Para quando tu numa prova de 100, 200 km, um Ironman, o que der na cabeça de fazer, tu conseguires aguentar a prova e que seja as pernas que te doem Pelo pelo, esforço. pelo esforço, pelo empenho que estás a levar, e não, ok, as minhas costas. Pronto, vais sempre ter dores, ninguém faz 200 km fresco e Claro, fofo. claro, claro. Estou aqui Podes pronto é para. minimizar ao máximo isso, né? E preparar ao máximo o corpo para isso. Mas isto é o mais importante, porque se tiver alguém que te avalie que te diga, Beltrão, tu precisas disto, disto e disto, ok? É a forma mais rápida de tu conseguires optimizar a tua performance dentro do que é possível no ciclismo, garantido que o treinador de ciclismo faz a parte dele e que tu tens uma programação adequada no teu treino, é tu conseguires trabalhar nas tuas debilidades, para depois na bicicleta, quando a coisa estiver a sério, não ser mais uma coisa a chatear-te a cabeça. Tens capacidade para estar naquela posição, tens capacidade para acelerar o que for naquela posição e estás preparado para aguentar o Então ronco. diz-me uma coisa, ó Fábio, eu agora estou-te a ouvir e estava aqui a pensar numa coisa. Ou seja, nesta próxima pergunta que te vou fazer. Uhum, É possível, vamos lá ver se eu consigo fazer bem a pergunta, é possível adaptar, ou melhor, eu sei que as duas coisas são importantes certamente, mas uhum, hoje em dia existe uma grande loucura, e eu não vou dizer que não seja necessário, que não seja adequado, e não vou dizer que eu sou contra, eu sou a favor de o fazer e de que as pessoas o façam, mas há uma proliferação grande de bike fitters. Há cada vez mais bike fitters, não é? E uhum, toda a gente cada vez agora que fala-se muito do bike fit. Já na altura que nós nos conhecemos, se falava. uhum. Eu próprio sempre me interessei muito por todas estas áreas da bicicleta, ligadas à bicicleta. Eu próprio tive mesmo muito a ponto de fazer um curso de bike fit também, depois a vida acabou por ir por outros lados e acabei por não fazer. Mas, ou seja, a forma como tu me estás a explicar que esse tipo de trabalho, se desenvolve, Uhum, dá-me a ideia que eu tendo a minha bicicleta, ah, adaptada a mim, não é? Mesmo sem ter feito um bike fit, mas eu pedalando muitos anos naquela posição, sei que, sei lá, ao fim de X horas tenho ali umas certas debilidades, não é? Ou seja, o que me dá a ideia é que depois de ouvir aquilo que tu estavas a explicar, é que uhum. fazendo este tipo de trabalho e sendo acompanhado por um PT, em algumas vezes poderá ser, tão importante ou até mais importante do que simplesmente ir fazer um bike fit, meter mais anilhas na bicicleta, um selim diferente, sapatos, etc. E volto a dizer, não quero com isto dizer que essa parte não é importante, atenção. O que eu quero aqui realçar e perguntar-te e ao fim e ao cabo também dar essa informação às pessoas, deixar esta informação para as pessoas é esse trabalho que tu me estás a falar, da forma como me falaste e explicaste, parece-me tão ou mais importante do que fazer um bike fit. Eu não quero ferir suscetibilidades, mas quando começa a aparecer muitas pessoas do mesmo, isto é como aos PTs, cada vez há mais PTs e a maior parte deles tiraram o curso técnico que lhes dá acesso a uma cédula, não igual à minha de licenciado, mas podem fazer o mesmo que eu faço, eh, tirando um curso de um ano. E há pessoas super interessadas durante um ano, pá, comem os livros, procuram, estudam,
Mas isto é os tais fenómenos, é as tais raridades. A maior parte deles querem só a célula para poder trabalhar num ginásio e contar repetições e fazer o plano de treino que faz, whatever. Ok? Isto com o bike fit é um bocado a mesma coisa, que é, estamos a falar de, sem entrar aqui em grandes detalhes, e porque estamos a falar aqui em termos meio leigos, estamos a falar de biomecânica na bicicleta. Ok? Perfeito. Então tu tens alguém que vai-te ajustar a tua bicicleta personalizada para ti, tal e qual como o treino tem que ser, e que me faz todo o sentido, ok? Será que essa pessoa tem conhecimento do corpo humano suficiente para saber o que é que aquela articulação faz? Ok? Será que tu na realidade tens o teu joelho, sem saber o que é o ângulo que é da anca da pessoa, alinhado naquela posição, é mesmo o que aquela pessoa precisa? Não avaliaste as articulações, estás a fazer o que te deram no curso do Bike Fit, para pôr assim, com X ângulos, mas será que o teu joelho tem capacidade para estar naquela posição? Será que é mesmo melhor? E isto a mim toca-me aqui um Será, ou bocadinho. seja, será que fazer aquela correção como mandam as regras do bike fit, será que fazer essa correção é mesmo melhor para Não ti? avaliaste a pessoa, tu não avaliaste a pessoa, tu não sabes se ela vai ter mais ou menos flexão da coluna, não sabes sequer se ela tem capacidade para lá estar. Tu Mas não eles sabes se fazem ela tem. avaliação, Fábio. Eu sei que fazem avaliação, mas eu estou a dizer isto porque esta semana tive um exemplo de alguém que fez um bike fit, ok? E pronto, com alguém que conhecido, eu não vou falar de nomes, mas que facilmente as queixas são, sim, porque o rato no computador está desse lado, ou seja, todos os problemas vêm de outra coisa e porque a bicicleta, claro, não estava ajustada, senão não justifica o investimento do bike fit, não é? Ok? A minha questão é, eu ouço tanta coisa e pela parte da osteopatia isto toca-me uma parte mais sensível que é, eles fazem a avaliação da pessoa mas não vão lá ver o que é que aquela articulação faz. É a mesma coisa que eu pegar em ti como treino, ok, agora vais fazer supino com barra e tens que fazer desta forma, ou com a barra acima da cabeça, um overhead press, porque eu sei que aprendi que nos livros é assim que se ensina. Mas se calhar os teus ombros, Beltrão, pelo teu passado esportivo, pelo teu passado profissional, militar, etc., se calhar tu não vais ter capacidade para fazer aquilo, ok? E eu tenho que te avaliar. Entendes onde é que eu quero chegar? E posso Sim, estar sim, assim muito injusto. aliás, eu entendi e por isso é que te fiz esta pergunta. Ou Posso estar seja, o que assim o muito bike fit injusto, depois pode haver faz muitos bons é, profissionais. depois de fazer essa avaliação, é tentar que a pessoa evolua do ponto de partida, ou seja, daquele ponto em que está, tentar melhorar isso. Poderá demorar tempo e não é só num bike fit de um momento para o outro dizer assim, de antes pedalavas assim, agora vais passar a pedalar assim. Ou seja, Tem que haver demora tempo seguimento. e é Tem preciso que haver trabalho. avaliação, tem que haver seguimento, ok? Tem que se perceber se a pessoa efetivamente está a melhorar o rendimento e era preciso muitos mais testes. O que eu desconfio sempre é, É uma questão se de repente, evolutiva. exatamente, se passa a ser uma moda e toda a gente faz um bike fit, calma. Ok? Estamos a falar de biomecânica e estudares o corpo humano e perceber o que é que cada articulação faz, não é pôr só num programa com sensores num computador e já está. Porque senão o curso não era tão rápido. Eu não sei quanto tempo é que leva um curso de bike fit a fazer, mas se me dizes que qualquer pessoa que é apaixonada pela bicicleta pode fazer o curso e vai começar a fazer bike fits, percebes? Eh, é Ó melhor do que Fábio, fazer um. ó, ó Fábio, tu vais ter a geade dos bike fitters à perna. Diária. Não, eu acho que, porque repara, eu tenho exemplos de. O que é que me interessa? Comprares um guiador em carbono se tu queres meter ou tirar anilhas e tu se calhar até és muito grande e vais ter que ter lá as anilhas ou tirá-las. Ok? Portanto, aqui também estou a defender um bocadinho ao contrário. Ou se tu queres comprar uns sapatos de carbono, XPTO, todos bonitinhos, porque vais imprimir mais força e na realidade o teu joelho não está optimizado para aquilo. A minha questão é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Acho que o bike Claro, fit ou faz seja, todo sentido. nessas pequenas questões, realmente Uhum. os bike fitters podem ajudar muito. Ou seja, as pessoas que Sem não dúvida. estão tão por dentro das coisas, realmente decidem só comprar um guiador ou decidem só comprar uns sapatos, e eu acho que aí, sem dúvida alguma, com uma consulta de alguém especializado nessa área do bike fit, etc., e fazendo esse tal bike fit, a pessoa, esse profissional, pode realmente dizer, ou o atleta menos experiente, dizer assim: Uhum. olha, tu gostas muito destes sapatos, mas é necessário colocar aqui umas palmilhas para ficarem um pouco mais adaptados à tua postura, etc. Aí, sem dúvida alguma, que é importante. Claro, se imagina, tens uma dor no joelho, como estavas a queixar, que começa a estar uma dor na parte de fora do joelho e só começa ao final de X quilómetros, vem só com a fadiga, claramente aí tu vais fazer com um ajuste bike fit, tu vais fazer maravilhas. Belo investimento, ok? O que isto não o que eu quero é a pessoa tem que ser mais consciente quando vai fazer esta escolha e não se deixar entrar nas modas, ok? Procurar realmente quem é que vai fazer o bike fit, ok? Qual é que é realmente o currículo da pessoa, o que é que fez, entendes? E lá está. E eu tenho a certeza que há quem faz bike fits e que faz isto de vida que tem excelentes resultados, que há de concordar comigo. Que é agora de repente toda a gente faz e depois eles próprios corrigem outros trabalhos, entendes? Uhum. Agora, mais que tudo é seres honesto.
ok? Tal e qual como eu posso ser osteopata e, tenho a vértebra Sim, isso é rodada. em todas as áreas, ao fim e ao cabo. Em todas as áreas. Pode haver bons médicos, bons e maus polícias, bons e maus PTs, osteopatas, Sem etc. dúvida Não é? nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que quem nos ouvir, que tome só que valorize as 2 coisas, ok? Procure realmente onde é que vai fazer o bike fit, com quem é que é, ok? E depois também ver o outro lado. Qualquer bom fisioterapeuta, bom osteopata que faça uma boa avaliação, ok? Pode trabalhar em conjunto com quem vai fazer o bike fit. Quer dizer, pá, esta posição até pode parecer que é melhor no rendimento da bicicleta, segundo o que vocês falaram, mas está lá a agudizar por algum motivo esta condição, ok? Portanto, acho que toda a gente falar cada macaco no seu galho, que é mesmo assim, ok? Acho que quem que sai sempre beneficiado é o atleta, o cliente, o que for. Mas sim, defendendo agora aqui a minha parte, acho que o trabalho de força, acho não, tenho a certeza que o trabalho de força para dar longevidade, porque a maior parte das pessoas que te seguem, que nos vão estar a ouvir, andam de bicicleta e querem andar de bicicleta o resto da vida, ok? Não sei só os atletas profissionais, que tem que ter em consciência que sim, treino de força é obrigatório, ponto. Sim, não só para a bicicleta, é para a qualidade de vida no futuro. É mesmo assim. Longevidade, sem É, dúvida sem nenhuma, dúvida. sem dúvida nenhuma. Hum, olha, só para terminar esta parte, Fábio, eu deixo aqui vou puxar um pouquinho a brasa também aí à tua sardinha, Uhum. da parte do PT e do treino. Então seria benéfico, segundo isso que tu me estás a dizer, seria benéfico, mas não sei se depois não iriam andar sempre se não haveria aqui um conflito de opiniões de um e outro. Mas isso que tu disseste é muito interessante. Ou seja, o bike fitter trabalhar em conjunto com alguém com o teu conhecimento, isso a priori parece-me fazer todo o sentido. Ou seja, seria benéfico as lojas que têm estúdios de bike fit e que Uhum. têm esse tipo de profissionais, ou então os próprios bike fitters que só não estão associados a lojas, só eles próprios têm esse tipo de negócio, seria de todo o interesse desse tipo de negócios terem associados pessoas com o tipo de formação que tu tens, ou seja, PTs que se têm conhecimento da parte do trabalho, da Outra parte. mobilidade, etc. Podes ir pela parte da osteopatia e fisioterapia, que é mais hands-on e Uhum. consegues tens aqui uma componente mais Mas fazia clínica. sentido, não é? Parece. Claro que sim, claro que sim. E só o exemplo do joelho que estávamos a falar há bocado, de perceber realmente o que é que aquele joelho daquela pessoa faz, tornozelo, anca, que a bicicleta ajustada vai fazer muita diferença, ok? Sem dúvida nenhuma, mas perceber efetivamente, ok, como é que está o resto das pecinhas, como eu costumo dizer, Uhum. que têm que entrar na fotografia. Estão todas a funcionar bem, não estão? Que tipo de trabalho é que se pode fazer para melhorar isto? Associado depois então, ou seja, é uma oportunidade de negócio. Se eu fosse o osteopata dos ciclistas, by the way, nunca quis ser, ok? Uhum. Uhum. O ciclista, tu vais dizer assim, meu, tens que acalmar aqui durante uma semana, como os corredores, acalmar aqui 1 ou 2 semanas, eles não vão passar cartão, só contam mesmo mal. Por isso é que eu não trato de amigos que já falei aqui neste, neste podcast. Eh, Sem dúvida nenhuma que posso ter a certeza que eu ia aprender e ia fazer o máximo de cursos possível. Se eu só trato alguém que está na bicicleta, eu tenho que o saber ver na bicicleta. E depois é ok, vamos fazer os ajustes que essas formações dão para fazer, os graus todos certinhos, mas deixa-me lá ver aqui na Marquesa se isso realmente tem capacidade ou não tem. E então aí isso é o máximo personalizado. Portanto, Não, fica aqui a ideia de negócio, faz logo. e depois o ciclista tem outra característica, Fábio, na qual eu me incluo por vezes, porque eu sou um ciclista como todos os outros. Embora tenha evoluído, e eu considero que evolui já muito em muitos aspectos e fui mudando ao longo da minha vida, mas o ciclista depois, agora aqui em modo brincadeira, o ciclista depois tem outra característica, que é eh, gastar ou investir Vestir. 5 a 7, 8 mil euros na máquina, na bomba, que eu adoro, que é a menina dos meus olhos, tipo nesta bicicleta, por exemplo, que eu tenho aqui ao lado, investir um dinheirão e poder andar nela, usufruir das sensações, do prazer, parar no café e ficar a admirá-la. Opa, 8 mil euros, 10, sei lá, Fácil. vale muito a pena fazer sacrifícios para arranjar esse dinheiro. 50 euros, 60 euros, calma aí. Yeah. Isso o ciclista tem um pouco esta Responsabilidade. característica, percebes? Ou seja, bicicleta a fundo, ok, é X, vou tentar arranjar, obviamente, aqui o meu melhor negócio e tal, mas o quê? Milhares de euros? Vamos embora. Claro que é uma Como dor disse, para é todos, mas a claro, maioria, a nem só maioria faz passa pelo processo e falo, né? Mas, espera aí, um GR6
que realmente tem melhor, tem melhor fit, se calhar dá-te uma sensação melhor na pedalada, uns sapatos, um capacete que fica mais confortável, uns óculos com lentes verdadeiras e não lentes falsas, sem ser imitação, mas que são caros. Calma aí, isso já é muito caro. Ou seja, a maioria dos ciclistas também tem muito esta postura, Não, ou seja, não é? E nenhum. esse mercado para ti também é difícil, não é? Não, porque isso era o que eu não, felizmente não tenho que o fazer com as pessoas que me procuram, mas a verdade é que se tu disseres a alguém, olha, tens que, para teres longevidade e teres rendimento neste desporto, alguém que esteja mesmo interessado em ter, atenção, eh, tens que investir 4, 5 mil euros ao ano na tua saúde nesta fase, para poderes continuar a fazer isto durante muitos anos. A pessoa vai achar que completamente, até que chegas a um ponto que não vais ter outra hipótese, ok? E tu se calhar Vais quando acabar por ciclistas gastar mais tarde. acabas por gastar mais tarde. E se calhar depois já com, se calhar já com consequências, né, que podias ter revertido antes. Eu sei que lesões que tenho de hoje foi por lesões maltratadas. Sim, Ser olha, atropelado. eu dou-te um exemplo. Eu estou a passar por um processo, eu tenho o menisco lixado. Ok, Já fiz ressonância magnética, tenho uma ruptura no menisco. Estou numa fase em que estou a fazer estou a passar por um processo de fazer fisioterapia. já E fizeste o bike fit ou não? ainda não fiz bike fit. Não, já fiz há muitos anos, ultimamente não tenho feito, ok? Mas, mas estou a passar por um processo de fazer fisioterapia, então o Uhum. objetivo qual é? É fazer reforço muscular, é tentar através do reforço muscular, tentar evitar a operação, Ação. ok? Yep. E eu noto, ou seja, já refleti sobre isto, não é? Como é óbvio, hum, que esta lesão muito provavelmente surge porque houve essa falta de reforço no passado, e Uhum. então sobrecarreguei mais aquela zona, o menisco, não é? Ou seja, surge por causa disso. E portanto vai de encontro àquilo que tu estás a dizer, não é? Nós descuramos disso, pensamos que somos à prova de tudo, mas vai chegar uma altura da nossa vida em que as lesões vão começar a surgir e provavelmente vão surgir por essa falta de trabalho, como é óbvio, não é? E aqui só para fazer para a malta não achar que eu sou contra o bike fit, muito pelo contrário, ok? Malta, sou mesmo a favor que cada um tenha a bicicleta alinhada, como sou a favor que tenham um programa adaptado às vossas necessidades, ok? Possivelmente isso tu tens, se não tive, nós tivemos várias quedas, nunca sabes se foi aquela queda ou não, porque o ciclista cai, levanta-se e segue, não é? Eu Eu lembro, normalmente eu tenho lesões no joelho e fiz isto a correr. pronto, possivelmente mais impacto, na bicicleta não tens impacto, não é? Pois, eu fraturei um pulso e acabei a corrida da taça na mesma. Uhum. Siga para bingo, fui atropelado numa terça, sábado estava a correr em tábua convosco, com o pé ligado. Ou seja, a gente faz aqui coisas que depois mais tarde, eu sei que agora tenho problemas no pé direito porque foi onde o carro me passou em cima, claro, então os ligamentos devem estar, percebes? Ou seja, eu agora estou a pagar essas faturas. O que eu sei é que é a minha responsabilidade quando procurei ajuda e me aconselharam, agora é a minha responsabilidade de fazer, tal e qual como é do ciclista. É a responsabilidade do ciclista, se fizer o bike fit, seguir aquelas indicações, por mais que não se goste de ver naquela posição, se calhar, ok? Ou usar os sapatos daquela forma, ou o que for, e tal e qual como se procurar ajuda, depois fazer o reforço, estás a dizer, neste caso, para evitares uma operação chata que pá, podia ter sido evitado, se calhar, logo quando tu começaste a sentir os primeiros sinais, tivesse logo começado a fazer, não sabemos, ok? Não vamos andar aqui pelos ses, mas a verdade é que a corrida tens o impacto, né? 6 vezes, o que é o peso do corpo em cima da articulação, e na Sim, claro. bicicleta isso não acontece. Mas se tivesse feito, se calhar, um bike fit, não tivesse tanta rotação externa no pé, no joelho, não tinhas estado a massacrar aquela zona do joelho. Ok, estou só aqui a defender também o outro lado, é sempre um Sim, claro, conjunto, ok? claro. E se calhar não teve nada a ver com isto, Beltrão, se calhar foi o tempo que eras militar ou que depois Sim, pode notou. ter a ver com montes de coisas do passado, sim, sem dúvida. Opá, Fábio, olha, estávamos a entrar aqui numa área espetacular, mas também Interessante. já É deu mais para outra hora. passarmos, já fica para o próximo, exato. Fica Já para o deu para próximo. passarmos aqui também alguma informação interessante também a quem nos ouve e a quem acompanha aqui o Fora de Zona. Pá, olha, resta-me agradecer-te imenso este bocadinho que passámos aqui. Eu espero que as pessoas tenham gostado. Volto a dizer para seguirem aí o pt.fabio Torres no Instagram. E pronto, e também, obviamente, o Top Cycling no website. Visitem todos os dias. Digam-nos o que é que acharam deste episódio. Deixem aí nos vossos comentários e alguma dúvida que tenham, deixem também nos comentários que terei todo o gosto em responder. E se não souber, vou perguntar ao Fábio: olha, houve aqui uma pessoa que perguntou isto e aquilo. E tu Eh, recomendas? e pronto, resta-me agradecer, Fábio. Obrigadão. Obrigado, Elis. Foi um prazer estar este bocadinho aqui contigo e que a gente repita
com outros temas. Com outros temas diferentes. Vamos ver se o pessoal gostar, e se isto for tendo, vamos continuar e podemos passar depois para um tema mais específico na tua área. Coisinha mais curta, que se faça sentido aí para o pessoal, estamos cá para ajudar dentro do possível. Ok. Tudo para ajudar aí os ciclistas teimosos, né? Olha, sucesso para ti, para a tua vida profissional. Obrigado por este bocadinho Para e ti, ficamos aí em igualmente, contacto. Luís. Obrigado. E Grande que eu posso abraço. estar contigo muito sucesso nos próximos tempos. Obrigado. Obrigado. Força.